Um tempo atrás, falei aqui sobre o porquê do Gol G3 ser considerado por muitos como o melhor Gol já feito, mas o seu substituto deixou a desejar e não se tornou um ícone como os modelos anteriores. Hoje, no Jabiracar, contarei a história do Gol G4 e mostrarei o porquê dele não ser um carro desejado como todo Gol sempre foi. Apesar de ser conhecido como G4, se trata na verdade da segunda reestilização profunda do Gol de segunda geração, sendo por baixo dos panos um Gol bolinha. Lançado em 2005, ele foi muito criticado pelo acabamento simples e pouca disponibilidade de opcionais, sendo uma clara tentativa da Volkswagen de priorizar as vendas do Polo e do Fox, projetos mais modernos e globais. O exterior até era condizente com os concorrentes da época, mas nada que chamasse muita atenção como havia sido no G3 e o que viria a ser no G5. O interior era o ponto fraco do carro, com plásticos de baixa qualidade, desenho simples e pouca distinção entre as versões. Alguns exemplos. Havia 2 porta-objetos na parte central que eram muito pequenos. O console central possuía um desenho estranho e parecia não ter sido feito para o carro, com um porta-copos deslocado para fora e que invadiu o espaço do passageiro. Esse console não era longo o suficiente para dar acabamento entre os bancos, porém era longo a ponto de atrapalhar a alavanca do freio de mão. A solução foi um recuo estranho na peça, como se fosse um porta-objetos recortado. A tomada 12 volts ficava do lado do passageiro e não na porção central do painel, parecendo que haviam esquecido dela e colocaram onde foi possível depois que o carro ficou pronto. O painel de instrumentos era parecido com o Fox e da Kombi, e assim como nesses carros, o objetivo era o corte de custo, com um layout que não agradou a maioria, de leitura não tão fácil e com luzes espias distribuídas em vários segmentos. A comparação com o painel do G3 em qualquer uma das versões mostra que a escolha de mudar foi um retrocesso. No painel das portas, o plástico de baixa qualidade se repetia, porém havia outras coisas que incomodavam os donos. Não havia revestimento no apoio de braço nem nas portas da frente, enquanto que no G3 a forração com tecido era enorme nas 4 portas. O apoio de braço era muito curto e não havia como montar o comando dos vidros nele. A solução da Volkswagen foi uma peça circular que ficava no lugar da manivela, um desenho que muitos não gostaram. Essa peça tinha um plástico diferente do forro da porta e botões estranhos ao toque, parecendo mais um acessório paralelo do que um item original Volkswagen. O G3 tinha os comandos do vidro no painel central, chato de se usar, mas que era aceitável para a época e certamente mais bonito que do G4. No lugar desses botões, a Volkswagen colocou aqueles porta-objetos minúsculos que eu falei anteriormente. Quando o carro não tinha vidro elétrico, a manivela ficava no meio de um círculo enorme e sem sentido, que era justamente onde encaixava essa peça dos comandos do vidro elétrico. Outra coisa que os proprietários reclamavam muito é que as pessoas assistiam os vídeos e não se inscreviam no canal e nem deixavam like. Isso nos ajuda muito aqui, beleza? Os parafusos ficavam muito à mostra, algo que não acontecia nos concorrentes, que usavam tampinhas plásticas ou escondiam os parafusos por baixo do apoio de braço. E o acabamento não era ruim apenas em texturas, mas também se tornava barulhento conforme a quilometragem do carro avançava. A maior parte dos carros não tinha airbag e usavam um volante que eu particularmente considero feio, sendo menor que o acabamento da coluna de direção, sobrando essas partes plásticas ao redor. A Volkswagen também reduziu a quantidade de motores disponíveis se comparado ao G3. O 1.0 16 válvulas, 1.0 16 válvulas turbo e os AP 2.0 8 válvulas e 16 válvulas
nunca estiveram disponíveis no G4. A montagem continuava na longitudinal, com as opções do EA111 1.0 8 válvulas com até 71 cavalos e dos AP 1.6 e 1.8 com 99 e 106 cavalos, respectivamente. Esses dois últimos já eram pouco potentes e econômicos se comparados aos concorrentes da época, por se tratarem de um projeto mais antigo. Com motores não tão potentes e acabamento ruim, o Gol G4 teve poucas edições especiais, como o Gol Copa e o Rally. A versão Rally é com certeza a mais desejada por ter suspensão elevada, rodas de 15 polegadas, para-choques e grade diferenciada, além de faróis de neblina e de milha. Esse visual bacana merecia um motor com maior potência, mas a Volkswagen deixou para lá. E você acredita que um carro desses não vinha de série com ar-condicionado, alarme, vidros e travas elétricas, além de rádio? Tudo era opcional. A aclamada versão GTI, que existia desde o Gol quadrado, também não apareceu no G4. No final de 2008, chegava o Gol G5 com plataforma e motores mais modernos, corrigindo vários defeitos do anterior. E se o acabamento e os equipamentos deixavam a desejar em 2006, o Gol G4 sofreria uma enorme simplificação e se arrastaria até 2013, convivendo com os Gols G5 e G6, sendo a opção mais barata da marca. Apesar de garantir a liderança nas vendas, já que a divulgação dos números normalmente somava o Gol G4 e o G5, o carro perdeu qualquer entusiasmo para os donos futuros. Se manteve em linha a versão EcoMotion, que tinha pneus mais finos e rodas menores, sempre com motor 1.0. Boa parte foi comprado por frotistas. Ar-condicionado e direção hidráulica eram itens pagos à parte, numa época em que isso já era considerado kit dignidade. Quando a lei do ABS e dos airbags frontais entrou em vigor em 2014, o Gol G4 se despediu, já que esses itens eram caros demais para um carro que era vendido com o mínimo possível. Apesar de não ter a mesma paixão dos outros Gols, acredito que seja um ótimo carro no mercado de usados. Com mecânica robusta e preços convidativos, é uma boa opção para quem procura um carro na faixa dos R$25 mil e não se importa com o acabamento espartano. Os 1.0 são carros muito leves e têm desempenho mais que suficiente para o uso diário. Infelizmente, não deve se tornar um carro valorizado nas próximas décadas, já que o G4 foi mais uma tentativa da Volkswagen acabar com o Gol e priorizar produtos globais. Ainda assim, o carro vendeu muito e teve um sucessor. E você, o que pensa sobre o Gol G4? Ele é tão ruim como as pessoas dizem? Deixa nos comentários a sua opinião. O que eu tinha para contar para vocês hoje era isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais.